Olá, meus queridos alunos. Sou o professor Wagner Oliveira, professor de matemática, ensino fundamental. Aqui vamos categorizar no sexto ano, mas como disse anteriormente em outro vídeo, qualquer aluno poderá assistir esta videoaula e aprender um pouco mais. Hoje estaremos estudando sobre equivalência em situações de adição e subtração. Vejamos aqui. Vamos analisar a situação a seguir. Em uma balança, há certos objetos e alguns deles estão identificados. Vamos descobrir o valor das peças com interrogação, né? São os cubos pequenos. Observe aqui a primeira balança aqui, que nós temos esses cubos pequenos todos com interrogação. E do outro lado da balança, né, no outro prato, nós temos esse cubo maior e já sabemos que ele vale 15, não é isso? Cada cubo pequeno agora então fica fácil saber. Já que são três cubos pequenos e são iguais entre si, né? Então a gente já pode supor o seguinte, que cada um desses cubos vale 5. Concorda? Ó, se eu tenho 5 vezes 3, ou 5 mais 5 mais 5, que dá 15, isso vai fazer com que esta balança fique equilibrada, porque do outro lado aqui, nós também temos 15, correto? E uma balança só poderá ficar equilibrada se nós tivermos de um lado do prato a mesma quantidade, né, no outro prato. Aliás, né, de um lado da balança, né? Nesse primeiro prato temos 15 e no segundo também nós temos 15. Portanto, a balança fica equilibrada. Se nós adicionarmos uma esfera em cada prato da balança, ela permanece em equilíbrio? Aqui tem que levar em conta que essa esfera tem que ter a mesma massa, né? O mesmo peso. Então, se eu adiciono aqui neste prato a esfera, uma esfera, e no outro prato uma esfera de mesmo peso, né? É claro que a balança vai continuar em equilíbrio. Se eu tinha 15 de um lado, botei e tenho 15 do outro. Vamos supor que cada esfera valesse 2. Se eu colocar 2 de um lado e 2 do outro, logicamente que esta balança ia permanecer equilibrada, porque nós teríamos em cada prato a mesma quantidade, né? O mesmo valor, ok? Observe a balança ao lado. Ela está em equilíbrio? O que você me diz, né? Nós temos aqui essas duas embalagens com farinha mais 100. Do outro lado, duas embalagens com farinha mais 100. É claro que esta balança está em equilíbrio. Por quê? Porque nós temos a mesma quantidade de objetos nos dois lados da balança. Vamos representar isso em forma matemática, certo? Então vai ser uma embalagem de farinha mais outra de farinha mais 100, que isso vai ser igual a uma embalagem de farinha mais outra de farinha mais 100. Ora, tenham uma igualdade, pois ambos os membros, olha aí, ó, membros, né? Lembra que eu falei no vídeo anterior, o que está antes da igualdade, né? Daqui para cá, primeiro membro, e o que está depois da igualdade, o segundo membro. São iguais entre si, portanto é uma igualdade. Assim, representando a situação em sentença matemática, nós temos o seguinte, né? O que está aí, né? Esse setinho aqui apontando aqui. Temos essa situação. Uma farinha mais outra farinha mais 100 é igual a uma farinha mais outra farinha mais 100. Né? Observe que nós temos aqui os mesmos objetos com a mesma quantidade, tanto de um lado quanto do outro da igualdade. Agora vamos supor que seja colocado um peso, né? 500 gramas, né? 500 gramas se escreve assim, em apenas um lado da balança. Ela está em equilíbrio? Olha aí, nós estamos nos referindo à balança do slide anterior, que tem duas farinhas de um lado, duas farinhas do outro, 100 de um lado, 100 do outro, né? O peso aqui. Agora foi colocado um peso de 500 gramas.
essa balança vai permanecer em equilíbrio? Adicionando em apenas um membro da igualdade, não mantemos a igualdade, certo? Se nós pegarmos um peso de 500 gramas e colocarmos só de um lado, logicamente que esta balança ela não vai ficar equilibrada, né? Logicamente que não, porque nós vamos ter mais objetos, né, de um lado e no outro vai ter menos. Então isso quer dizer que vai haver uma alteração aqui nesta balança, né? E ela vai ficar desequilibrada. Aí nós temos aqui matematicamente, olha aí, temos uma farinha, uma outra farinha, mais 100 mais 500, que com certeza é diferente, certo? Ó, é diferente de uma farinha mais outra farinha mais 500, ou mais 100, né? Observe que no segundo membro nós temos aqui um valor menor do que o que está aqui no primeiro membro. Se é menor, logicamente que a balança fica equilibrada. Então nós não temos aqui uma igualdade, né? Porque os membros são diferentes. Ok? Nós temos então uma desigualdade, né? Seguindo adiante, agora vamos supor que seja colocado um peso em cada lado da balança. Será que ela ficará em equilíbrio? Ora, se cada peso que eu colocar de um lado da balança e do outro lado tiver o mesmo peso, é lógico que vai ficar equilibrado, né? Claro, pois agora temos os mesmos objetos em cada lado da balança, ou seja, a gente tem os mesmos valores de um lado e de outro da balança. Então a igualdade foi mantida, pois adicionamos o mesmo peso nos dois lados da balança. Assim temos uma equivalência, ou seja, o primeiro prato que representa o primeiro membro é igual ao segundo prato que representa aqui o segundo membro. Se representarmos essa situação por meio de uma sentença matemática, teremos uma farinha mais outra farinha mais 100 mais 500, que é igual a uma farinha mais outra farinha mais 100 mais 500. Logicamente que você percebe que tem de um lado da igualdade os mesmos objetos que há do outro lado. Portanto, nós temos uma equivalência, uma igualdade. Quais conclusões podemos tirar sobre o equilíbrio das balanças? Vamos lá. Percebemos que para a balança estar em equilíbrio, precisamos manter os dois lados equivalentes, ou seja, com o mesmo valor. Do mesmo modo que as balanças em equilíbrio, as sentenças de igualdade devem ter seus dois membros, primeiro e segundo, né, equivalentes. Se eu adicionar ou subtrair, devo fazê-lo em seus dois membros para mantermos a igualdade. Então veja bem, se eu tenho aqui 2 mais 3, que é igual a 1 mais 4, certo? Se eu quero manter esta equivalência, esta igualdade, o que eu fizer aqui no primeiro, se eu acrescentar aqui 5, eu também tenho que acrescentar aqui 5. O que eu faço de um lado da igualdade, eu devo fazer do outro lado para manter o equilíbrio, para manter a igualdade, né? A equivalência. Mas afinal, o que é de fato equivalência? Em toda igualdade é possível alterar cada um de seus membros. Porém, é importante que a mesma operação seja feita em ambos os membros para manter a equivalência, né? Vamos ver aqui no exemplo. 10 é igual a 10. Ao adicionar 5 no primeiro membro, ó, 10 mais 5. Observe que agora eu não tenho mais uma igualdade. Isso aqui não é mais uma equivalência, porque aqui vai ter 15 e aqui vai ter 10. Então, para manter a igualdade, é necessário adicionar 5 aos dois membros, ou seja, 5 no primeiro membro, né, como está aqui, e 5 no segundo membro. Aí nós mantemos a igualdade, ok? Sou o professor Jorge e quero que meus alunos resolvam o seguinte problema. A soma de dois números naturais é igual a 8. Que números são esses? Olha, pensa aí. Veja as respostas dadas pelos alunos Maria e João.
Resposta de Maria, 2 mais 6, 8. Resposta de João, 1 mais 7, 8. Ao descobrir as parcelas do professor, o professor Jorge pediu que os alunos, professor Jorge, né, adicionasse uma unidade a cada uma dessas parcelas. Veja novamente as respostas dos alunos. Olha o que ele fez. Ao descobrir as parcelas, o professor Jorge pediu que os alunos acrescentassem uma unidade somente a cada uma dessas parcelas. Veja novamente as respostas dos alunos. Ó, quando ela acrescentou 1 na primeira parcela, que era 2, mais 1, 3. 6 mais 1, 7. Então ficou 3 mais 7, que dá 10. A de João, 1 mais 1, 2, 7 mais 1, 8. Quando ele somou 2 mais 8, deu 10. Observe aí que ficou, né? A gente manteve o que? Ao acrescentar a mesma quantidade em ambas as parcelas, olha aí, ó, o resultado de cada um, tanto da Maria como do João, ficou igual, ó. Veja os possíveis resultados que os alunos poderiam ter encontrado. 8 poderia ser 1 mais 7, 2 mais 6, 3 mais 5, 4 mais 4, né? Usando somente a adição. Então, todos esses resultados vai ter como... Todas essas somas aqui vai ter como resultado 8. Podemos utilizar diversos registros de representação para resolver essa questão. Vamos ver aqui. Primeiro, né, representações figurais, pictóricas ou desenhos. Eu poderia usar aqui, né, esses 6 triângulos mais essas 2 esferas, que deu 10. Poderia usar aqui diagramas. Diagramas são esses, né, esses círculos aqui ovais, né? Ó, 1 mais 7, 2 mais 6, né? A gente faz aqui a relação. Ó. Essa setinha faz a relação de um número, né, de uma parcela que está no primeiro diagrama com o que está no segundo. Ó, 3 mais 5 e 4 mais 4, certo? Poderiam fazer também uma escrita numérica, certo? Como nós fizemos aqui, ó. 1 mais 7, 8, 2 mais 6, 8, 3 mais 5, 8 e 4 mais 4, 8. Só corrigindo aqui a primeira representação, isso aqui é para dar 8, né? Não é 10. Só fazendo aqui essa correçãozinha aqui, tá? A gente sempre comete um errinho quando a gente está fazendo as digitações, né? Sempre acontece, se a gente não fizer uma revisão cuidadosa. E aqui, na quarta forma aqui, escrita em língua materna. Olha aí, escrevendo aí em português, né? Como se lê. É assim que a gente diz, né? Para que a soma de dois valores seja igual a 8, esses números podem ser 1 mais 7 igual a 10. Né? 1 mais 7 igual a 10. Então, tá aqui várias formas de a gente poder registrar essa situação. Mas é claro que em matemática é muito comum que a gente vai usar a forma, dependendo até do ano, né, que o aluno está estudando, a série, a gente pode ficar mais nessa questão de desenho ou de escrita numérica, né? Mas tudo isso aí vale. Perceba que quando João e Maria adicionaram uma unidade em cada parcela, aqui dando continuidade daquele slide anterior, né? Também foi adicionado 2 unidades no segundo membro para que a igualdade fosse mantida. Ó, a resposta de Maria, né? Tá aqui. Eu aumentei 1 em cada parcela. Na verdade, nós aumentamos 2 unidades aonde? Lá no segundo membro. Quando eu aumento 1 em cada aqui, eu aumento 2 aqui no segundo membro. Tanto na resposta de um quanto de outro, nós percebemos que isso de fato aconteceu. Adicionado uma unidade em cada parcela. E aqui no caso, fica adicionado 2
no segundo membro. De modo geral, poderíamos dizer o que? Acrescentando 2 unidades no primeiro membro, fica acrescido logicamente 2 no segundo membro, ok? Agora vamos verificar que uma igualdade não se altera ao adicionar ou subtrair em seus dois membros. Observe a balança aqui. Ó, para que ela fique em equilíbrio, eu tenho aqui 1 mais 7. Esse 1 mais 7 vale 8. Aqui eu tenho 8, logicamente, né? Veja que se 1 mais 7 é 8 e nós adicionarmos 2, né, no primeiro membro, o que acontece? Observe que a resposta agora vai ser o que? 1 mais 7 é 8. Quando eu aumento o 2 fica 10. Eu adiciono 2 unidades no segundo membro. Antes era 8. Quando eu adicionei essas 2 unidades, ficou 10 no segundo membro. Então, nós podemos concluir com tudo isso aqui, que 1 mais 7 mais 2 é a mesma coisa que 8 mais 2. Ou seja, o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço também do outro. Importante. Quando adiciono um número em um membro, tenho que adicionar o mesmo número no outro membro, para que a sentença seja verdadeira. Assim teremos uma igualdade equivalente, certo? Agora vamos subtrair em ambos os termos da igualdade. Veja como fica. Se eu tenho lá 1 mais 7 igual a 8. Vamos subtrair aqui 3 unidades no primeiro membro. 1 mais 7 menos 3 fica 5. Era 8. Quando eu subtrair 3 ficou 5. Então, quando eu subtraio 3 unidades no primeiro, fica subtraído 3 no segundo. Então, nós podemos escrever o seguinte, que 1 mais 7 menos 3 é igual a 8 menos 3. Ou seja, o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço também do outro. Com isso, o que a gente pode concluir? Quando subtraímos um número de um membro, temos que subtrair do outro membro o mesmo número para que a igualdade seja equivalente, ok? A ideia de igualdade funciona como uma balança de pratos. Devemos manter o mesmo peso, com certeza isso eu já falei, né? Em ambos os lados para não desequilibrar, porque se eu não mantiver o mesmo peso, logicamente vai ficar desequilibrado. Assim, se adicionarmos um número de um lado da balança, temos que adicionar no outro. Do mesmo modo, se subtrairmos um número de um lado, temos que subtrair o mesmo número do outro, certo? Olha os exemplos aqui, ó. 1 mais 7, 8. Né? Então, do outro lado, também tem que ser 8, porque 1 mais 7 é 8. Agora, eu vou adicionar 2 unidades. Ó. Se eu fizer isso de um lado da balança, eu tenho que fazer também do outro. Ó, 1 mais 7 mais 2 é igual a 8 mais 2, ou seja, eu tenho 10 de um lado e 10 do outro. Se eu subtrair 3 unidades de um lado e subtrair 3 do outro, o que vai acontecer? Ó? Vamos manter o mesmo. Vamos manter a balança em equilíbrio, né? O mesmo valor em ambos os lados, ok? Para terminar, vamos mostrar o que nós aprendemos. A ideia de igualdade funciona como uma balança de pratos. Devemos manter o mesmo peso em ambos os lados para não desequilibrar. Você irá fazer o quê? Substituir o quadradinho por números para que as balanças fiquem equilibradas. Ó, 6 mais 7... menos quanto? Ora, vamos saber aqui, ó. Quanto é 13 menos 5? 13 menos 5 dá 8, não é isso? E aqui desse lado aqui, ó, se eu somar 6 mais 7, também dá 13. Então, se eu tirei 5 de um lado, eu tenho que tirar 5 do outro. Certo? Porque vai dar o que, ó? 8, né? Vamos ficar equilibradozinho aqui, ó. Agora aqui, ó, eu só sei que quando eu fizer isso aqui, esta operação aqui, 20 menos 7 mais esse valor que eu não sei qual é, eu tenho que obter 15. Então, vamos lá então, ó. 20 menos 7 dá 13, correto? 13, para chegar em 15, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar 2, não é isso? Ó?
Então aqui também tem que acrescentar 2 para manter, ó, a balança equilibrada. 6 mais 12 dá 18. Correto? Ó. 6 mais 2 dá 8. Quanto é que falta para cá? Para dar 18? Falta 10. Correto? Ó. Falta 10. 6 mais 12 dá 18. 6 mais 2 dá 8, mais 10 dá 18. Sendo assim, aqui vai ser 18. E aqui também tem que ser 18. Ok? Na última aqui, 10 mais 5 menos 3. Isso vai dar... É bom de colocar aqui para a gente sabendo logo, né? Dá 12, né? Ó, 6 mais 9 dá 15. Correto? Então, 15 menos 3, o que eu fiz aqui, eu faço aqui. Também dá 12. Então, aqui deu 12. E aqui deu 12. 10 mais 5, 15 menos 3, 12. 6 mais 9, 15 menos 3, 12. Ok? Então, eu quero agora terminar agradecendo a cada um pela participação. E qualquer dúvida, volta a ver o vídeo. Com certeza você vai se dar muito bem neste conteúdo. Um abraço a todos.